Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. Hoje é quarta-feira, né? Dia 16 de outubro, 20 horas e 2 minutos. Estamos aqui no Sharks School e vamos hoje mais uma vez afiar o machado, né? Vamos lá? Vocês estão prontos para começar? Vamos começar então? Tá. Como sempre, eu costumo falar para vocês, né, um pouco da minha vivência, da minha experiência profissional. Então, como vocês sabem, eu sou formada em psicologia, né, sou trader, né, venho atuando no mercado desde 2013, 2014 aproximadamente, e eu tenho me especializado em inteligência emocional para traders. Tenho feito alguns trabalhos com algumas pessoas que não só têm me ajudado a melhorar o que eu posso trazer para vocês como prevenção, mas também no tratamento, tá? Lembrando que o importante para a gente não é só o tratamento, mas também a prevenção. Então, o que nós fazemos aqui, as lives e os pequenos vídeos que eu passo, né? Olá, Leandro, Palu, tudo bem? Saudades de vocês! Tudo bom, Palu? Como passou esses dias aí? Tudo certinho? Tudo sob controle? Mantendo o controle emocional aí? Oi, Jaque, boa noite, tudo bem? Então, como vocês sabem, o objetivo é esses pequenos vídeos de alguns minutos que eu passo para vocês durante as sextas-feiras e as lives que acontecem às segundas e quartas-feiras aqui no canal do YouTube do Charles, elas têm a função de ser preventiva, né? Para que nós evitemos adoecer nesse mercado enlouquecido, não é verdade? Mas também existem alguns tratamentos que eu trago, alguns acompanhamentos que eu faço com algumas pessoas. Por isso, né, eu sempre passo para vocês meus contatos, eu dou algumas ferramentas para que vocês possam trabalhar com a prevenção. Sempre passo meu e-mail, sempre passo meu contato no Instagram, para que vocês possam aí se prevenir, se precaver de algumas possíveis doenças que acometem a nossa profissão no mercado financeiro, não é verdade? Então, vamos lá, que bom que vocês estão aí. Deixa eu ver o que o Leandro está falando. Pois então, muito tempo longe, é verdade. Tá disciplinado? Excelente, mão leve, foco na consistência. Parabéns, é isso aí, Palu, parabéns. Então, como especialista em inteligência emocional, o que traz a inteligência emocional? Qual é a característica principal? É que você consiga lidar com as suas emoções de uma forma saudável. Você não vai ser um gelo, né? O homem gelo ou a mulher gelo. Não, você não vai ser sem sentimentos, sem emoções. Não, você vai aprender a lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções de uma forma satisfatória, em que eles possam ser seu aliado, né? E não o contrário, que é o que a gente vê muitas vezes aí no mercado, que eles prejudicam ao invés de ajudar, não é verdade? Então vamos lá. Para nós começarmos a nossa conversa de hoje, eu trouxe aqui para vocês uma frase. Eu acho que em algum momento dos nossos aprendizados aí, eu já trouxe essa frase, mas hoje ela vem muito ao encontro daquilo que a gente vai trabalhar. Então assim, ó. Uma pessoa, como eu sempre falo, essas frases eu pego no chat, no momento em que o chat está bombando ali, que está todo mundo muito tenso, e aí são os melhores momentos para eu colher meu material para passar as lives para vocês, né? Então uma delas é essa aí. Já tomei 2 stops do gain por ganância. Então o que essa pessoa está querendo dizer? Que ele já estava no gain, ele ou ela, eu não sei precisar quem é, ele ou ela já estava no gain e por ganância, por querer ganhar mais, por querer tirar mais do mercado, ela foi e tomou 2 stops. Tudo bem? Então até aí tá claro, né, para vocês. Olá, boa noite de Ferreira, tudo bom? Então até aí tá claro para vocês, né? Então assim, só para interpretar a frase, porque pode parecer um pouco confusa. Então a pessoa já estava no gain e naquele limite que ela colocou de gain, ela foi e já tomou 2 stops porque ela queria mais do mercado, só porque ela queria mais, né? Mas ela já estava com a meta batida. Então vamos pensar nessa frase. Primeiramente, né, eu acho que dá pra gente se identificar aí, né? Quantas e quantas vezes, né, a gente vê aquele mercado deslizando lindamente e aí eu já fiz
a minha meta diária, mas eu falo, acho que dá para pegar um pouquinho. E a gente sempre tem uma desculpa, sempre. É igual criança, né, quando quer fazer as coisas. Esses dias eu vi uma criancinha, né, que ela tinha uma poça d'água assim, e tava muito frio. Então, assim, a criança, ela foi chegando perto da poça d'água, mas ela foi chegando e olhando pro pai. Aí o pai, não. Aí ele andava, dava 2 passinhos e olhava pro pai. E olhava pra poça. Ia em direção à poça. O pai, não. Aí ele andava assim, ia pra frente. A gente tem a mesma atitude quando a gente quer fazer alguma coisa, que a gente sabe que não é o certo, mas a gente quer fazer. Então, o que acontece? Já tive, quem nunca, né? Já teve alguém, já tá lá, joia, mas assim, eu quero, né? Aí a gente sabe. Eu sei que eu não deveria, mas aí a gente começa a pensar em uma série de justificativas que não são sensatas e tão pouco emocionalmente corretas. A gente consegue chegar nessas justificativas para quê? Para que a gente tome a atitude que a gente quer, né? Mas eu vim de umas 2 semanas aí de perda, então vou tentar fazer um caixa, né? Para que eu possa perder um pouquinho lá na frente, que aí eu perca com um pouco mais de segurança. Quem nunca, né? Aí o Vinícius está falando com a gente, parece até eu querendo comprar o topo. Exatamente, Vinícius. Aí a gente olha para o lado e dá 2 passinhos para frente, né? É exatamente o que o menininho fez. Então, quem nunca? Então, o que essa frase está falando? Primeiro, né? É uma pessoa que sabe dos seus objetivos, né? Oi, Leile, tudo bem? Saudades de vocês. Boa noite. Obrigada. Bom retorno, né? E sejam bem-vindos. Obrigada. E aí tá falando de uma pessoa que sabe dos seus limites, que sabe do seu stop, né? Do seu limite de stop, sabe do seu limite de gain, já tem ali o seu limite de gain, mas ela quer operar, né? E aí, o que acontece? Em paralelo a isso, eu pensei em muitas pessoas que escrevem pra gente, nos alertando, não só os escritores famosos que a gente já conhece, mas até mesmo os nossos analistas, né, que a gente acompanha ali diariamente. E aí eu resolvi falar um pouquinho hoje sobre o que o Dr. Alexander Elder, traz pra gente com relação a coisas parecidas como essa. Então ele traz uma questão sobre são pessoas que são sonâmbulas, ele chama de operadores sonâmbulos, né? Olá, Doug, boa noite, tudo bem? Ele fala a questão dos operadores sonâmbulos. Alguém aí já ouviu falar nesse conceito do Alexander Elder, dos operadores sonâmbulos? Alguém já ouviu falar nesse conceito? Vou esperar um pouquinho para vocês responderem. Pra gente voltar ao nosso bate-papo. Já tava com saudade disso, né? Da gente conversar. Não, Palu. Tá. Oi, Moisés. Boa noite. Tudo bem? Até agora não. Então vamos lá. Vamos descobrir se a gente é sonâmbulo ou não. Eu, de verdade, fiquei chocada, né? Quis rasgar a folha do livro, né? Mas ele não sabe de nada, né? Quem é esse cara? Quem ele pensa que é? Mas vamos lá, vamos descobrir se nós somos operadores sonâmbulos. Ele traz pra gente essa questão, né? Então, primeiro, ele fala assim: boa noite, Luciano, tudo bem? Seja bem-vindo. Ele fala que os operadores sonâmbulos são as pessoas que sempre vivem de olhos abertos, mas a mente fechada. Bom, aí a gente já passa a pensar na seguinte questão. Muitas pessoas no mercado financeiro, elas são extremamente inteligentes, não é verdade? A gente sabe disso, né? Então, a gente sabe de pessoas que têm X faculdades, tem 2, 3, 4, 5 faculdades, né? A gente sabe de pessoas que são formadas em medicina, que são formados em, sei lá, em direito, em psicologia, né? Em ciências da computação, TI. Então, assim, são pessoas que tiveram instruções, né? E a gente sabe também que existem muitas pessoas que elas não têm graduação, mas elas também são bastante inteligentes, né? É claro que ter graduação não é sinônimo de inteligência, tá, pessoal? Isso tem que ficar claro. Mas, assim, são pessoas que são bem desenvoltas nos seus pensamentos, nas suas atitudes, nas suas tomadas de decisões, né? Não têm graduações, mas são grandes empresários. E aí, quando se depara com o mercado, o que acontece com essas pessoas quando se deparam com o mercado? Elas ficam como se fosse com a mente fechada. É isso
que o Alexander Elder traz pra gente. Então ele fala que o operador sonâmbulo é aquele que está com os olhos abertos, mas está com a mente fechada. Oi, Márcia, boa noite, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença, tá bom? Obrigada pelo like, tá bom, Márcia? Então, ele diz que essas pessoas elas são levadas pela emoção, né? Que é o que a gente tem visto aqui há muito tempo, né? E esses operadores sonâmbulos, eles vivem à base de desculpas. Então, eu trouxe aqui pra gente algumas desculpas pra gente pensar se nós somos operadores sonâmbulos. Ou seja, se ao final dessa live você tiver mais desculpas do que você se identificar com a maior parte das desculpas, então nós podemos ser operadores sonâmbulos. Tudo bem? Vamos começar? Vocês estão preparados? Respirem fundo aí, que é uma aula de autoconhecimento. Eu fiquei bastante enraivecida a primeira vez que eu li essa parte do livro, mas depois eu consegui me lidar melhor com isso e aceitar, né? Que é a aceitação que traz a melhora pra gente, né? Aí o Paulo tá falando, pedindo pra dar. Valeu, Paulo, obrigada, viu? Você acha que você é sonâmbula, Leile? Vamos ver aí quais são as características que trazem pra gente, né? Então, primeira coisa, né? A culpa, vamos botar a culpa no analista ou no especialista da carteira, né? Então, vamos lá. A culpa é dele. Então, o que acontece? Quantas e quantas vezes nós já vimos na live, chega aquela pessoa meio perdida, né? Obrigada, Leile, pelo like. Chega a pessoa perdida e fala, quem já não viu isso, né? No Charlão. Ô Charles, você acha que eu devo entrar aí? Ô Charles, o que você acha de tal ação? Você acha que é compra, venda, né? Então, como nós sabemos que o nosso analista já é safo, esperto, ele fala assim, você tá querendo analisar essa ação para quê? Compra ou venda? Ou seja, ele transferiu de novo a responsabilidade para a pessoa. Por quê? Geralmente o que acontece com essas pessoas? Quando elas vêm pedindo uma certa aprovação, né? Porque inconscientemente a pessoa está pedindo aprovação. Eu posso comprar essa ação? Eu posso vender essa ação? Eu posso vender o índice? Eu posso comprar o dólar, né? Então, o que acontece com essas pessoas? Geralmente, né? Aí o Paulo tá dizendo aí pra gente, olha só, que esse primeiro passo já efetuou, né? Sempre é os outros, sim, é verdade. E aí, o que acontece com essas pessoas? Geralmente, elas vêm pedindo aprovação, né? Por quê? Porque, assim, ela tá insegura. Se essa pessoa está insegura, o que acontece? Ela pode não estar bem preparada, né? Que a falta de preparo, muitas vezes a gente já viu que ela pode causar insegurança, medo de operar, né? Eu lembro aqui de algumas vezes que eu já conversei com vocês, que algumas pessoas que vieram me procurar falando por medo, a gente conseguiu detectar que ela precisava se preparar melhor. Porque a insegurança, quando a gente se sente inseguro ou ansioso demais, é porque muitas coisas não são conhecidas da gente, nós não temos muita familiaridade com determinadas situações, então isso causa ansiedade, isso causa insegurança. Então, quando essas pessoas vêm despreparadas para o mercado, elas se sentem inseguras, então elas vêm pedir a aprovação de quem? Do analista, né, ou do especialista da carteira, e aí ela acaba culpando, né? O que acontece? Se eu acertei, boa, ótima, assumo, desapareço. Mas se eu errei, a culpa é do analista, não é verdade? A culpa é de quem formulou essa carteira, né? E com isso, a pessoa acaba se escondendo, se mantendo atrás da sua irresponsabilidade. Irresponsabilidade no sentido que eu digo de não assumir os seus riscos, de não assumir as suas responsabilidades com relação aos seus erros, né? E aí volta a questão da infantilidade de novo, né? Porque é muito bom ser criança nesse sentido, que a gente acaba não assumindo as nossas responsabilidades pelos erros, né? Tem sempre alguém que está cuidando. Só que no mercado, ele bate que nem adulto, né? Ele não quer nem saber, né? Então, o que eu trago aqui, né? E o que Alexander Elder fala, que quando a gente culpa o analista ou culpa o especialista pela carteira por isso, consequentemente, né, existe uma insegurança aí por trás. E aí eu complemento que essa insegurança, muitas vezes, ela está revestida de falta de preparo. Porque a gente acredita
que assistir alguns vídeos somente, dar uma olhadinha no nosso instrumento de trabalho, né, que são os gráficos uma vez na semana, isso já nos prepara para o mercado. Mas não, nós vamos ver aqui, um pouco mais para frente, que existe uma necessidade muito maior de um preparo mesmo, né, para o mercado. E aí, quando a gente busca culpados para quando não atingimos o objetivo, nós estamos sendo operadores sonâmbulos, tá? Ou seja, os olhos abertos, mas a mente fechada, tá? Devemos ter os analistas, né, os especialistas, como um apoio, ou seja, ele é um ajudante, ele está nos ajudando, e não como um conselheiro, né? Então, eu percebo que é bem interessante, né? O Charles, ele deixa isso bem claro. Olha, aqui nós vamos aprender, é uma escola, aqui eu não vou dar call. Ele deixa isso bem claro. E com essa equipe que a gente tá trabalhando, ele sempre fala pra gente, ó, pessoal, vamos focar naquilo que é o Sharks School, que é uma escola, um aprendizado, e não estamos aqui para simplesmente dar call, né? Então ele deixa isso bem claro. Aí a Daisy Liene Rodrigues. Boa noite, tudo bem? Primeira vez aqui, que bom, seja bem-vinda, Daisy Liene, você é muito bem-vinda, que bom que você está aqui com a gente. Espero que você goste, viu? Vou passar para você daqui a pouco alguns links, tá aí a programação do canal. Ah, legal, iniciando pelo... Muito bem, você está começando muito bem, viu? Que é a parte emocional, que ela contribui, claro que a parte técnica é fundamental também, que sem a técnica nós não fazemos nada, mas ela contribui 90% do nosso sucesso, né, no mercado financeiro. E a Leila está falando assim pra gente, né? Mas será que o medo não é também pelo fato do mercado ser imprevisível? Sim, Leila, eu concordo totalmente com você. O medo é por conta do mercado também ser imprevisível. Mas assim, ó, você não concorda? Olha só, vamos pensar no seguinte, você, com a sua vivência que você tem de mercado, com a sua experiência, você sabe, né, que o mercado é imprevisível, tanto que você trouxe esse questionamento. Pô, às vezes eu tenho medo porque eu sei que o mercado é imprevisível. Mas você não se prepara para essa imprevisibilidade? Né? Então, como que a gente se prepara para essa imprevisibilidade? Até lá na frente eu vou falar um pouco sobre isso, né? Então, mesmo que a gente tenha o medo por saber que o mercado é imprevisível, a gente aceita correr uma parte de risco por conta desse mercado imprevisível. Por quê? Porque a gente se prepara para outra parte que não nos é previsível, né? E uma das maneiras da gente se preparar é através do stop, né? De colocar um stop adequado, e ainda lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Qual outra forma que a gente costuma fazer para se preparar pela imprevisibilidade do mercado. Tudo bem, Leile? Entendeu? Tem mais alguma coisa que você quer complementar? Aí o José Ferreira, boa noite, tudo bem? Chegou atrasada? Acredita, operador, né, José Ferreira? Não, mas estamos juntos, José Ferreira, vai dar para acompanhar, tá bom? Fique aí firme com a gente. E a Márcia, nossa, a Márcia se faz, a Márcia tá falando assim pra gente, mas o game faz um bem, nossa, se faz, Márcia, a gente fica tão feliz, não é verdade? Faz um bem danado, Márcia, faz um bem danado. E assim, e ele é o que nos motiva, né? Porque a gente sabe que existe esse gain, então é por isso que a gente tá ali insistindo, mesmo sabendo dos riscos que existem nesse mercado, não é verdade? Pior sem ele, com certeza. Ela tá falando assim, stop gain é ruim com ele, né? Pior sem ele, com certeza, pior sem ele. Tem toda a razão, né, Márcia? E aí, pessoal, vamos colocando aí os pontos de vista de vocês, perguntas, que a gente tá aqui para bater um papo, tá? É isso mesmo. Então, olha só. Daí, o que acontece, né? O que ele traz pra gente? Geralmente, as pessoas que correm atrás de call, né, de busca, de responsabilizar o analista quando ele erra e de receber os méritos quando existe o acerto, mesmo que vai por call ou não, ele fala... Ai, gente, desculpa. Ele fala do que acontece. Ele traz pra gente uma questão que é o seguinte... O Alexander Elder, né? Ele alerta para que a gente tome cuidado com algumas questões... Ai, congelou a imagem, né? É por causa do... Peraí que eu já vou resolver isso aí. É porque o celular tocou e esqueci de dizer. Ah, voltou. Voltou, né? Ou não? Voltou? Voltou. Legal. Tá tudo certo a imagem aí, né, pessoal? A imagem tá ok? O som tá ok também?
Certinho, beleza. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então ele traz o seguinte pra gente. Ele fala que as pessoas... A gente tem 3 momentos. Olha só. Quando a gente começa no início, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu me lembro muito bem da minha experiência e da minha vivência com esse tipo de situação. No começo a gente vai e tenta acertar de um jeito, tenta acertar de outro. E é claro que a gente não tem a experiência do mercado ainda para saber em que lado que a gente tem que ir. E o analista nesse momento ele é ótimo. Só que chega um momento que a gente sabe que nem tudo é com o analista, né? Na verdade, é como eu falei ali, ele é só um orientador, ele vai mostrar pra gente algumas situações em talvez a gente não tenha percebido ainda, mas ele não é o tomador das nossas decisões. E aí o que a gente faz? Na busca por ganhos, a gente começa a seguir as orientações dele inquestionavelmente. E daí a gente acaba culpando ele, é claro, pelos nossos erros. Aí chega uma segunda fase, que o Alexander Elder ele fala que a pessoa cansada de tanto perder, o que ela faz? Ela passa a evitar o analista de todas as formas, né? Para não se distrair nas suas tomadas de decisões, né? E numa última e terceira fase, quando a pessoa está um pouco mais amadurecida, porque o que acontece, né? Eu lembro quando eu comecei a operar, eu entrava sem saber, na verdade, por que eu estava entrando. Isso acontecia muito comigo. Aí uma hora eu parei para pensar e eu falei, poxa, por que eu estou entrando nessa operação? Aí eu comecei a ir através dos calls. Aí eu falava, mas tá, às vezes ele sai que não dá tempo de eu sair, às vezes ele entra que não dá tempo de eu entrar. Ah, eu acho que eu tô sabendo, quem não sabe é o analista. Eu vou parar de seguir o analista, vou parar de ouvir, vou ficar mudinha aqui, silenciosa, eu vou operar. E aí, quando você começa a estudar, que você começa a se aprofundar, você acaba vendo, você acaba voltando novamente. Mas aí você tenta voltar com uma percepção melhor. Ou seja, você começa a filtrar algumas informações e junto dessas informações, você começa a analisar as suas atitudes, né? Que é essa terceira fase que o Alexander Elder ele fala. Ele fala que a gente retoma, mas a gente começa a ver as novas oportunidades. Seja isso no day trade ou no swing trade. E daí, ele traz uma questão que é o seguinte, que a gente deve ver as dicas como um alerta, né? E não como se ele fosse um guru, né? Então, assim, vamos lá, vou consultar o pai ou a mãe fulana de tal para saber o que vai dar agora, né? Então, a gente deve ver como um alerta. E daí, a gente acaba, né, pensando na seguinte forma, a gente acaba seguindo muitas pessoas que, na verdade, elas não têm muita afinidade com aquilo que a gente quer. Por isso que eu acho que é muito interessante quando a gente consegue se identificar com um analista, que a gente consegue se separar desse analista, se separar no sentido de que eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus objetivos, e ele está sendo apenas um orientador, um norteador, ou seja, para me mostrar algumas coisas que eu ainda não percebi no decorrer do meu estudo. Né? Então, eu tenho as minhas estratégias, eu sei quais são as minhas estratégias, eu sei qual é o meu setup, mas aqui, ó, ele me mostrou uma figura que eu não estava vendo. Ele me mostrou uma bandeira, por exemplo, né? E eu não estava vendo essa bandeira. Ele me mostrou um ponto de resistência que eu não tinha percebido ainda. Agora eu aprendi uma determinada situação com ele que eu ainda não tinha visto, né? Então, eu acho que essas informações o analista ele pode ajudar nesse sentido, né? Então, o que acontece? Como ele diz, o Alexander Elder, ele fala o seguinte, que a gente deve prestar atenção em pessoas que possam servir de exemplo, né? Muitas vezes a gente, pelo desespero, pela vontade de operar, pela vontade de acertar, de ter mais êxito, mais acertos que erros, a gente acaba seguindo pessoas que às vezes nem operam, né? E aí ele traz uma certa orientação com relação a isso. Ele fala o seguinte, como eu vou seguir uma pessoa que não opera? É a mesma coisa que se eu tô com um problema sexual no meu casamento, no meu relacionamento, que seja, e eu vou buscar um padre,
né? Um padre psicólogo sexual. Se ele não tem a vivência disso, vocês conseguem entender essa associação? Acho que mais claro é impossível, né? E ele traz pra gente, isso faz muito sentido, né? Então, assim, a gente percebe que o Charles, né? Que não é Jack, isso daí é muito claro, mas claro eu não tenho como ser, né? Senão podem cortar aqui o canal. Então, o que acontece? O Martini, né, o Charles, eles trazem muito isso pra gente. Acontece muitas das coisas que, se a pessoa ela não vivenciar aquilo, ela não vai saber me orientar. Então, eu acho que uma coisa bem legal, assim, que eu aprendi com o Charles, foi o seguinte, que quando ele me disse assim, Danusa, você tem a vivência do mercado financeiro e você tem o conhecimento da psicologia. Ele que me falou, não foi nem eu que descobri, foi ele que me falou. Você tem a vivência do mercado financeiro e você tem a experiência como psicóloga. Você pode unir os dois para ajudar a si mesma e as pessoas. Vocês entendem? Então, assim, ele que estava de fora teve uma percepção melhor que eu. E isso é verdade, porque eu vivencio essa nossa dor todos os dias, né? E as coisas que eu trago aqui para vocês são coisas que eu também vivencio, ou vivenciei, ou coisas que eu ainda vou vivenciar. E eu aprendo muito com cada uma das pessoas que traz aqui as suas experiências, né? Eu aprendo muito, eu paro, eu penso, eu tento analisar, e aí a gente cresce juntos, né? Então, acho que isso que é importante, né? Então, vamos ver aí, o Igor, né, tá falando... Oi, boa noite, tudo bem, Igor? Ah, tá, você tá falando com o Doug. Seja bem-vindo, viu, Igor, no nosso canal. Fique aí. Bom, então vamos lá. Com isso, né, o que ele fala, né? Operadores bem-sucedidos assumem as responsabilidades de suas ações. Ou seja, eu não fui bem naquele dia, não foi por causa de call, não foi por causa de analista, não foi por causa de XYZ. A corretora, né? A gente tem uma tendência muito grande. Eu não estou falando para vocês que não existem problemas fora disso, né? Como a Leile mesmo falou, olha, será que às vezes o medo não é porque o mercado é totalmente imprevisível? Sim, é. Mas existe sempre uma saída. Vamos pensar nisso, pessoal? Sempre existe uma saída. Se eu estou com um problema X, Y ou Z, eu tenho que buscar uma solução para esse problema, tá? Eu tenho que tentar achar uma solução para o meu problema e não deixar de assumir a minha responsabilidade, né? Então, assim, ele diz, inclusive, né, no livro dele, né, que é o tema do nosso trabalho, ele diz o seguinte, ele fala assim que quando errar, a gente deve aprender com os erros, né? Só que quando esse erro perdura, isso já não é mais aprendizado, né? Então a gente sabe do nosso... Ele foi muito educado, sutil. Gente, afinal de contas, ele é um doutor, não é verdade? Mas ele quis dizer mais ou menos assim: errar é humano, persistir no erro é burrice, né? Porque o que a gente faz muitas vezes, assim, a gente tá cansado de saber. Eu, por exemplo, eu tô cansada de saber que se eu... falta pouco para eu bater minha meta. Se eu tentar recuperar esse pouco, eu vou perder muito mais do que eu vou ganhar. E para que eu vou tentar entrar numa operação que parece que está tudo favorável para mim, né? Então, assim, é isso que ele está tentando dizer. Se a gente já aprendeu, se existe uma determinada situação que a gente já aprendeu com esse erro, então vamos buscar esse erro para nosso crescimento, né? E não para fazer ele várias vezes. Então, se eu estou com um problema X, eu tenho como resolver esse problema. Vamos buscar informações, vamos perguntar para as pessoas o que você fez quando você estava com esse problema, como você pode me ajudar dessa forma, né? Ou até mesmo ler, ver os links, perguntar para os nossos analistas, para os nossos colegas do chat, porque sempre, gente, sempre vai existir uma solução. O que a gente não pode é ficar justificando os nossos erros, né? Colocando os nossos erros sob a responsabilidade de outra pessoa, que isso não vai resolver o nosso problema, muito pelo contrário, e a gente não vai crescer em aprendizado com relação a isso, tá? Outra coisa que ele traz, que eu acho bastante interessante, é que nós somos 100% responsável pelas operações com ou sem dica. Ou seja,
O operador, né, o analista, ele deu uma dica excepcional. Vamos lá, vamos entrar nessa operação aqui, que a gente está vendo um suporte, uma resistência. Vamos lá, vamos entrar, é uma retração, projeção, vamos entrar. Entramos, nossa, foi no alvo, maravilha! Palmas para o analista. Não foi, a culpa é do analista, né? Como eu falei, que é a primeira parte que a gente está tratando. Não é, nós somos 100% responsáveis por nossas ações, né? E por nossas operações, que aqui é o caso, principalmente. Ninguém veio apertar o botão e ninguém me mandou fazer isso, né? Então, assim, eu já tive grandes perdas no mercado financeiro e a responsabilidade foi minha. Eu decidi entrar nesse negócio, eu decidi mudar o rumo da minha vida e ser operadora, ser trader, então eu tenho que assumir as consequências por isso. Então vou tentar minimizar o máximo possível para eu ter sucesso na minha profissão, e seja isso em qualquer outra situação da nossa vida, né? Então eu acho isso bem interessante. Então é 100% nossa responsabilidade, e lembre-se, eu vou falar isso até o final, porque eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento como trader, que sempre existe uma solução, sempre existe uma saída para um problema que nós estejamos passando. A gente tem que buscar resolver e não responsabilizar as outras pessoas, né? Então, beleza, nós já fomos para o nosso primeiro, né, sintoma aí do sonâmbulo, do trader sonâmbulo. Vamos ver o nosso segundo item do trade sonâmbulo? Vamos ver se a gente se encaixa? Vamos culpar as notícias inesperadas, afinal de contas, quem vai adivinhar que essas notícias vai aparecer, não é verdade? A culpa não é minha, a culpa é de uma notícia que saiu de uma hora para outra e me fez ter um stop gigante, como eu costumo falar, né? Então, assim, primeira coisa que a gente deve ter em mente, né? E que aí é uma das coisas que a gente estava tratando ali, Leile. As empresas, né, a maioria das empresas, elas divulgam suas informações com uma certa antecedência. Além disso, nós temos, né, o Jaque tá falando pra gente que, Jaque, você apagou? A hora que eu ia ler, você apagou? Tá bom, então. Olha só, existem alguns sites que eles podem nos ajudar. Eu gosto muito de analisar o site, né? Que ele traz algumas informações sobre... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Quer ver? Peraí. O site que eu gosto de ver antes de entrar no mercado. Vamos ver se é ele que vai sair aqui, que eu tinha copiado e colado, mas não sei se eu copiei. É ele mesmo. Olha só, pessoal, esse site aí, deem uma olhadinha, ele é um calendário econômico. De manhã, geralmente, quando eu estou me preparando para o mercado, dos meus tiques, né, fiz aquilo, dos tiques que eu utilizo é esse calendário econômico. Eu olho nele, porque ele tem as notícias de tudo que vai acontecer durante o dia, e aí ele mostra com os tourinhos, né, então ele coloca... Se a notícia não é relevante, ele coloca um tourinho. Se a notícia é regular, ele coloca 2. E se a notícia é muito importante, ele coloca 3 tourinhos. Eu acho esse site bem legal para seguir as orientações, para a gente se preparar com os horários das notícias, tá? Você vê também ele, Jack, é muito bom, não é? Eu acho ele bem interessante, que ele passa as informações bem legais, bem interessantes. Outra coisa, né, que a gente pode se preparar para a notícia. Agora, esse é o melhor de todos. É assistir de manhã quem? Assistir de manhã quem? O Peretti. O Peretti, ele nos dá informações do que aconteceu na noite anterior, do que está acontecendo com o mercado lá fora, que o pessoal que já acordou, ele nos dá as previsões da semana passada, inclusive aos finais de semana, né, que ele faz o Sunday Sharks lá, o Peretti não, o Martini também faz o Sunday Sharks. Então, assim, a gente fica bem atualizado com as notícias, né? Então, o Jack tá falando que ele só vê os Estados Unidos, Brasil e Europa, né? E o US 30, tá? Não, beleza. Isso é importante porque o que acontece, né, pessoal? Que quando a gente se prepara, a gente evita as surpresas desagradáveis, né? Então, são formas da gente se preparar e não ser pego de surpresa. Essas informações, então, esse site aí que eu passei para vocês, que eu achei ele muito bom para a gente ver as notícias.
Ver o Perete de manhã, ele tá geralmente entre 8h30 no nosso canal, e fica até 9 e pouquinho, então ele fala também das notícias, do que vai acontecer no mercado, isso também é uma boa. E quando a gente vir que existem notícias que podem trazer uma volatilidade muito grande para o mercado, vamos ficar atento ao stop, né? Porque tem pessoas que não resistem, elas não resistem. A nossa profissão já é adrenalina pura, ainda tem gente que quer mais. Então vai operar em quê? Em horário de notícia, claro. É muito pouco eu ser day trade, é muito pouco eu operar no mercado futuro. Eu quero mais, eu quero operar em horário de notícia. Então aí vão lá os insanos, né, que vão operar no horário da brincadeira, tá, gente? Mas assim, aí vai o pessoal lá que é adrenalina pura, uhul! Aí vai lá operar no horário de notícia, né? E aí essas pessoas tomem certos cuidados, né, com relação a stop, colocar um stop num lugar onde ele não vai correr grandes riscos, que não vai sofrer grandes perdas, né, perdas significativas, caso venha contra ele o mercado, né, e estar atento também a alguns indicadores, né, esse site que eu passei para vocês também mostra, o Perete fala sobre alguns indicadores, né, ele fala sobre algumas taxas, algumas tendências, ele traz pra gente, ele fala sobre o petróleo, eu vejo de manhã, eu acompanho o Perete todas as manhãs, né, e aí ele fala também sobre o horário da notícia. Outra coisa que ajuda também nessa imprevisibilidade do mercado com relação a notícias é a nossa experiência, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês. Época de eleição. Não gosto de ficar posicionada. Gente, não é call, eu tô falando o meu ponto de vista, tá? Não gosto de ficar posicionada em época de eleição. Por quê? Porque assim, de uma hora para outra acontece uma coisa, pronto, blá, o mercado despenca, né? E a gente tá lá, dia de payroll, é verdade, Palu. Palu disse aqui pra gente, dia de payroll. Aí o Palu ainda tá falando, mercado futuro não tem adrenalina sem notícias, não tem. Quase não tem adrenalina, né, Palu, mercado futuro. Então, dia de payroll é um dia que a gente já sabe que o mercado vai estar extremamente volátil, né? Então, é só o pessoal de sangue na veia, aqueles quentes que vai operar em horário de payroll, né? Então, a nossa experiência ajuda também a gente se preparar para essas notícias inesperadas, para situações que podem ser inesperadas, entre aspas, tá? Outra coisa, além da nossa experiência, fazer a lição de casa, né? Que eu sempre passo aqui para vocês. O que é a lição de casa? Analisar o mercado um dia antes, ver como ele tá, entrar um pouco mais cedo, não deixar para entrar só em cima da hora, né? Então, analisar as possibilidades, o que está acontecendo aqui hoje, como está esse mercado, saber como entrar, quando sair. Então, isso tudo são algumas das possibilidades que a gente tem como evitar, tá? Bom, já falei sobre a segunda, né? Agora vamos ver uma outra dica que ele traz pra gente, né? Mais uma vez, nós somos responsáveis por nossas perdas. Sempre, sempre, pessoal. E assim, pode até causar um certo alívio quando a gente tem uma perda significativa, que a gente fala, puxa, a culpa foi de fulano de tal, a culpa foi da notícia, a culpa foi da corretora que não me bloqueou. Pode causar até um certo alívio. Mas no fundo, você tem que saber, é saudável você saber que a responsabilidade é sua, né? Porque se houve aquilo, tudo bem, a primeira vez é um aprendizado, mas a segunda vez eu já tenho que me preparar para aquilo e aprender o que eu posso fazer quando essa situação ocorrer novamente, tá? E vamos lá, né, para outra dica. Então ele fala pra gente, ele vai trazer aqui algumas dicas, né, segundo o Dr. Alexander Elder, ele vai trazer aqui pra gente algumas dicas que fala sobre os operadores sonâmbulos versus os operadores vencedores, tá? Então eu vou trazer aqui pra gente algumas dicas com relação a isso. Por exemplo, o operador sonâmbulo, ele permite maior tempo de evoluções das suas operações de fracasso. Quem nunca colocou o stop numa situação? Ó, vou colocar meu stop aqui. Eu entrei no 35, vou colocar meu stop no 32. Aí o mercado vem em direção ao meu stop. Não, eu vou dar uma folguinha. Eu vou ajudar o mercado, né? A gente quer ajudar o mercado. Vamos ser legal com o mercado. Vou descer um pouquinho. Quem nunca fez isso, né? Então, assim,
O sonâmbulo, né? Ou seja, vamos retomar aí, né? Na verdade, Palu, quem nunca? Vamos retomar aí. Lembrando, o operador sonâmbulo, ele é inteligente, né? Ele tem consciência das situações, ele é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Mas o que acontece? Ele tá com os olhos abertos, né, no mercado financeiro, mas a mente dele tá fechada. Então, lembrando, se eu sou um operador sonâmbulo, olha lá, eu vou ajudar o mercado, né? Não, Palu, ajudar o mercado foi bom. Se eu sou um operador sonâmbulo, eu vou eu vou dar maior tempo de evolução às minhas operações de fracasso. Gente, já deu errado. É melhor, assim, não adianta, né? Outra coisa, agora vamos falar dos vencedores. O que os vencedores fazem? Ele absorve a sua perda, né? O seu prejuízo ocasional. Olha essa palavra é muito importante. Eu tinha que ter grifado essa palavra. Então, o operador vencedor, ele tá certo de que aquele prejuízo é ocasional, né? E que a gente sabe que ele vai ocorrer em alguns momentos. Então, ele absorve esse prejuízo que é ocasional e ele segue em frente, né? Sair, deu errado, cai fora. Sair, vamos tentar a próxima. Outra questão, o sonâmbulo, ele retarda reconhecer as suas perdas. Então, ele fica ali na operação e ele acha o seguinte: essa operação ela vai se recuperar. Imagina, é só uma questão de tempo, né? Ela vai se recuperar, né? Então, o índice ele vai voltar, né? Caiu 1000 pontos. Não, ele vai voltar, eu creio, ele vai voltar, né? Então, o sonâmbulo, ele sempre acredita que aquela operação de fracasso dele, ele não reconhece que aquilo ali já deu errado. Ele retarda em perceber que a operação deu errado, cai fora, né? Então, vamos lá. O que mais que ele fala? Ele fala que os vencedores, eles movimentam o stop apenas numa única direção, né? Ou seja, na direção da sua operação, né? Então, assim, o stop, ele só deve ser movimentado na direção da sua operação. Se eu movimento meu stop na direção contrária à minha operação, eu posso ser um operador sonâmbulo, né? Infelizmente. E aí, a gente cai naquela questão que é o seguinte, né? Que muitas vezes... Olá, Satilan, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Muitas vezes, o que acontece, né? O mercado, existe o perdão do mercado, né? Que o Charles fala muito sobre isso. O mercado tá dando perdão, vamos aproveitar e cair fora. Só que ele só faz isso para te pegar de jeito da próxima vez. Por quê? Porque a gente cria esse aprendizado. O que é mais comum, né? Na nossa tentativa de evitar a dor. Nossa, ele vai voltar, o mercado ele vai voltar. Aí a gente começa a transpirar na mão, transpirar embaixo do braço, a gente levanta, senta, olha para o outro lado e vai vendo, e sobe em cima do computador, e vai fazendo uma coisa e vai fazendo outra, tenta distrair. E aí o mercado dá um perdão, ele volta. Aí a gente vai, o que acontece? A gente aprende com aquilo. Aprende o errado, aprende de forma errada. Na próxima vez, qual é a nossa tendência? Eu vou fazer isso de novo. Claro, se deu certo daquela vez, por que não pode dar certo dessa? Aí pronto, aí que ele te pega de jeito. Então o mercado, ele te dá a oportunidade para te pegar de jeito. Saibam disso. Tenho certeza que se ele te deu o perdão dessa vez, da próxima ele vai vir, mas vai vir rasgando para arrebentar com tudo, né? E aí, olha só o que os operadores vencedores fazem. Eles decidem antes de entrar na operação. Por quê? Porque depois que ele entra, depois que a gente entra na operação, gente, o nosso emocional já está comprometido. Esquece. O nosso emocional já está comprometido. Então, antes de entrar na operação, eu já tenho que saber onde eu vou sair dessa operação, né? Então, eu já tenho que ter as minhas decisões de saída e de entrada, né? Não, Sérgio. O Sérgio está falando que é bem isso. Então, antes de eu entrar, eu já tenho que saber onde eu vou sair. Porque a partir do momento que eu entro e deixo para decidir depois, o meu emocional já está comprometido, eu já estou envolvida, eu já estou envolvido na situação, né? O dinheiro, ele já está no risco. Ou seja, o meu emocional está todo na operação, né? Isso mesmo, José Ferreira. Definir um alvo, tanto de loss quanto de gain, antes de entrar na operação. Gente, mas eu demorei tanto para descobrir isso. Às vezes a pessoa falava assim,
Você tem que saber onde você vai entrar, onde você vai sair. Sabe quando... Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Você sabe, você entende, você consegue interpretar racionalmente o que a pessoa está falando, mas na prática você não consegue. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Racionalmente eu estou entendendo o que essa pessoa está falando, mas eu não consigo colocar isso em prática. Aí, conforme você vai estudando, você vai observando as coisas, aí você começa a associar uma coisa com outra. Nossa, mas eu demorei para aprender isso. Então, assim, é saber onde estão as resistências. É o estudo mesmo, é ter o conhecimento técnico do negócio, né? É isso que pode me dar a segurança, porque eu sei que quando eu sair, eu vou tomar um loss, mas eu vou tomar um loss consciente, eu tô saindo no lugar certo, que é para sair. E lembro ainda, quando a gente falou na última live, né, na semana retrasada, que existe aquela questão, né, que a gente pode, se autoconhecendo, se eu sou muito ansiosa ou ansioso, eu posso trabalhar na questão de fazer entradas e saídas rápidas. Mas se eu sou uma pessoa mais controlada, se eu sou uma pessoa um pouco mais controlada, eu posso fazer aquele 3-1. Ou seja, tudo é analisado, tudo é estudado, a gente tem... não é nada tem a ver com jogo ou sorte aqui no nosso trabalho. Quando a gente começa a pesquisar, a estudar e entender um pouco disso, a gente sabe que nada tem a ver com sorte. Tudo é estratégia, é estudo, né? E eu tenho que saber onde entrar e onde sair, porque depois que eu entrei, não adianta. Pode ter certeza que o seu emocional já está comprometido, se você resolve alguma coisa depois que você entrou. Deixa eu ver aqui que o pessoal tá me ajudando aqui falando, né? Aí o Thiago tá falando, oi, boa noite, Thiago, você tá bem? Obrigada, Thiago, ele tá dizendo sábios ensinamentos, obrigado. Só quem levou o pau no índice sabe o quão importante é ter esse conhecimento. É verdade, Thiago, é verdade, eu já levei muito no índice, né? Então a gente sabe do que é isso, né? É isso mesmo, só infelizmente tomando loss, né? E aí a gente aqui no nosso compartilhamento de informações, a gente tenta ajudar pessoas que estão começando agora, né? Que nem tem uma colega hoje que está sendo muito bem-vinda aqui no nosso canal, que é a primeira vez, né? Que a gente espera ajudá-la dessa forma, né? Outra questão que a gente traz aqui, olha só, os vencedores, eles adotam estratégias de lucro ou pequenas perdas. Gente, eu guardo essa frase que o Charles fala sempre. Ele fala o seguinte, né? Eu não tenho medo de ser estopado. Então, assim, antes eu ficava pensando, nossa, como eu tenho medo? Meu maior medo é ser estopada, né? Mas se a gente analisar bem a situação, né? Sem o nosso dinheiro tá em jogo, tá? Sem o dinheiro tá lá na mesa de operação. Mas quando a gente analisa bem, sem o dinheiro tá na mesa de operação, a gente pensa o seguinte, realmente eu não tenho que ter medo de ser estopado. O stop, ele é a minha proteção. Porque se eu colocar o stop de uma forma adequada, administrando uma pequena perda, quando eu tiver um ganho, o meu ganho vai superar o meu stop, né? Então, os vencedores, os não sonâmbulos, não têm medo de tomar stop, porque o stop é pequena perda, né? E eles adotam estratégias para ter lucros ou pequenas perdas, não é verdade? A gente aprende isso com o tempo, né? Com a vivência. E a Leili tá falando pra gente, né? Não pode pedir o alvo pro analista e se faltar 2 pontos por gain, a operação volta e sai no loss. É verdade. E ainda coloca a culpa no analista. É isso mesmo, Leili. Porque é muito isso mesmo. Porque a gente vê assim, eles estão fazendo o trabalho deles, eles têm que ficar ali operando, né? Pra ajudar outras pessoas, que são várias pessoas que entram durante o dia ali. Aí a pessoa, vamos no alvo, mas se você usou uma estratégia que seu alvo já foi, cai fora, porque se voltar, exatamente o que a Leili falou, o analista ele está fazendo uma estratégia de acordo com aquele momento. Se o meu momento foi outro, ele pode voltar a me estopar, como a Leili sabiamente disse, e ainda eu culpar o analista, né? E o analista vai sair no game porque a estratégia dele foi vista separada da tua. Vocês entendem? Que o mercado é feito de vários blocos, né? Ele é feito de vários momentos. E aí, o meu momento de entrada não é o momento de entrada do analista, né? Por isso que é importante que no começo a gente falou que ele deve ser um orientador, né? Ele deve somar, né? E não ser um guru, né? É isso mesmo, Leili. Perfeito.
E aí, ó, vamos ver o que mais, né? Se nós somos sonâmbulos, se nós somos vencedores. Eu tenho certeza que aqui só tem vencedor nessa sala, só vencedor. Quem viu essa live é vencedor, tá? Vamos lá. O que os sonâmbulos fazem? Eles convertem day trade em swing trade. Quem nunca? Quem nunca, né? Eu lembro logo no meu começo, nossa, deu errado. Não, mas eu vou ficar posicionada porque eu vou fazer swing trade. Resolvi fazer swing trade. Ai, day trade é muito cansativo. Mas é claro que eu só tava inventando uma desculpa para mim mesma, porque aquela operação já foi um fracasso, né? Então, os sonâmbulos, eles convertem operações fracassadas em operações de longo prazo, né? Então, quem nunca fez isso, né? E aí, ó, vamos lá, vamos ver mais uma das coisas, né? Outra coisa, os vencedores, eles seguem rigorosamente seu plano de entrada e saída. E não se deixam levar pelo emocional. Ai, meu Deus, o mercado tá andando do jeito que eu imaginei, agora eu vou entrar. Nossa, quantas vezes eu já não fiz isso, né? E nisso a gente faz o quê? A gente compra em topo e vende em fundo, não é verdade? Ai, a operação tá indo na minha direção, meu Deus, eu não entrei. Aí vai mais um candle, faz outro candle, outro... agora nesse eu vou entrar. Não, tá na minha direção. O que eu faço? Vendo em fundo ou compro em topo, né? Fato, né? Aí a Leila tá falando, o ideal é fazer o seu alvo e ter o dinheiro no bolso ou loss pequeno. Perfeito, esse é o ideal. Não é verdade, pessoal? Então, quantas e quantas vezes, né? Então, assim, os vencedores diz pra gente, o Alexander Elder, que eles, né, eles têm... Eu tenho que ficar aqui me monitorando para eu não sair da vista de vocês. Pronto. Eles têm os seus planos rigorosos de entrada e saída, né? Então, assim, eu acho muito legal, quando a gente vê aquela pessoa segura operando, né, que a gente fica olhando o Martini ou o Charles operando, eles vão pôr a operação, peraí que eu já venho, vou buscar um café. Mas nunca, eu vou ficar aqui monitorando e suando em cima do computador, que café que nada, que banheiro que nada, vou esperar ali, com o olho desse tamanho, desesperada. Vai chegar, chegou, você entendeu? Então, por que eles conseguem fazer isso? Porque tem segurança, sabe onde entrar e onde sair, né? E a gente tem muito que aprender com isso, não é verdade? Vamos ver, né? O Fábio tá falando, né? Acha que o mercado vai subir ou descer sem a gente? É terrível. Não, e o pior, Fábio, que além dessa sensação de desespero que o mercado foi sem a gente, pior que isso é quando a gente entra e ele volta na cara. Aí são dois sofrimentos. E como lidar com esses dois sofrimentos em tão pouco tempo? Me diz uma coisa dessa. Isso é pior. É verdade, Leila. Ele tá falando assim, filha, coloca a posição e nem pisca, não pisca. Porque se piscar ele pode andar contra, né? Aí o Kairos tá falando assim pra gente, né? Hoje mesmo perdi toda essa alta do índice porque perdi o ponto de entrada. Segura para meu trade system. Exatamente, perfeito, você tá de parabéns, Kairos, parabéns. E obrigado por trazer esse depoimento pra gente, porque ele tá mostrando que é possível. Então, assim, melhor você não entrar na operação e não perder do que você entrar e perder, porque a frustração é muito pior, né? Entrar atrasada, né, Leila? A Leila tá falando, é exatamente isso, né, pessoal? Então, vamos ver mais o que, né, tem pra gente hoje. Então, assim, ó, olha que frase. Olha que sabedoria, né? A primeira perda é a melhor perda. Não é verdade, pessoal? Infelizmente, a gente aprende isso com o tempo, né? Porque a primeira perda é a melhor perda. Aí o Dedé tá falando assim pra gente. Oi, tudo bem, Dedé? Seja bem-vindo. Gain pequeno hoje, graças ao Martini de manhã. Parabéns, Dedé. Mas o mercado castigou à tarde. Muito, e tive controle emocional e sabedoria para usar esta tarde apenas para aprendizado. Parabéns, muito bom, parabéns mesmo, muito bom. Fico feliz com isso, viu? Parabéns. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês, olha só, eu esqueci, fui falando, né? Voltei empolgada, ligada no 220, né? E não deixei o meu canal para vocês. Eu vou pôr aqui
meu canal para vocês, ó. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, tá? Então, assim que eu terminar essa live, eu já vou subir o vídeo pro meu canal. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Todas as sextas-feiras eu coloco um vídeo novo pra gente bater um papo. Eu vou colocar meu e-mail para vocês, contato@danusamachado.com.br. Quem quiser conversar comigo, pode me mandar um e-mail, eu respondo todos os e-mails, tá? Tem até um e-mail que eu tenho algumas ferramentas para ajudar na prevenção, que eu gosto de fornecer para vocês, que elas estão relacionadas com a prevenção ao estresse. Então eu passo um teste de algumas perguntas básicas, simples, que a pessoa responde, aí eu analiso ali, mando para ela um feedback. Então, assim, se precisarem, pode me mandar um e-mail, tá? Entre no meu canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Se gostaram, dê like, né? Compartilhem com seus colegas, com seus contatos, né? Você respondeu, Leile, é verdade, eu mandei para você. E o hashtag, né, do Leandro, vamos aprender junto, né, Leandro? É isso aí. Então, pessoal, lembre-se sempre, a responsabilidade é sempre nossa. Por mais, isso assim, eu acho que a gente pode aprender com os nossos erros, devemos aprender com os nossos erros. Os analistas estão aí para nos ajudar, para nos orientar, né? Mas eles não são gurus. As corretoras, todas as corretoras, elas têm as suas dificuldades, mas a gente sempre tem uma saída, a gente tem sempre uma alternativa. Tá? E lembrem-se, a primeira perda, né, bem dito pelo nosso doutor Helder, a primeira perda é sempre a melhor perda. Então, administrem aí pequenas perdas, não tenham medo de levar pequenos stops e gerenciem o risco de vocês, né? Então, eu espero ter contribuído aí com vocês, né, nessa nossa live de hoje, ó, terminando cravado, 9 horas em ponto, não tirando o jantar de ninguém, já morrendo de fome. E eu agradeço a participação de vocês, né? Peço para que se inscrevam no meu canal, que se gostaram, multipliquem, compartilhem as informações, deixem o comentário de vocês, deixem a perspectiva, o ponto de vista de vocês, que é sempre bem-vindos. Opiniões contrárias são muito importantes para nosso crescimento como pessoa. Então, mandem as suas opiniões, as suas informações e bora com o hashtag do Palu, né? Vamos aprender juntos, né? Amanhã cedo, né? O Peretti, ele tá de lua de mel, casou agora, né? Que bom. E aí a gente vai ter, então, o Martini, tá? A partir das 9 horas. Depois, na parte da tarde, nós teremos o Charlão. E aí, à noite, às 17 horas, nós teremos o Doug, tá? Passa muito rápido, né, Leila? É isso que eu tava vendo, eu vi aqui e falei, nossa, mas voou as horas, né? Passa rápido demais. Obrigada pela presença e pela contribuição de vocês, porque sem a participação de vocês aí no chat, não teríamos tido esse momento de aprendizado em conjunto, tá? Boa noite a todos, muito bom descanso. Marlone, eu que agradeço. Muito obrigada a vocês pela participação, tá bom? Uma boa noite a todos vocês, bom descanso e até sexta-feira. Sexta-feira eu vou mandar um vídeo novo lá no meu canal, tá? Se inscrevam lá. Aí o Palu tá falando, eu que agradeço, Palu. Ótimas informações, ele tá falando, para operacional de psicologia. Obrigada, eu que agradeço, Palu. Obrigada pela participação de vocês e pela ajuda, tá? Boa noite a todos, bom descanso e bora descansar um pouquinho, né? Para amanhã estarmos preparados para operar. Boa noite e até sexta-feira, vídeo novo no meu canal, tá bom? Boa noite, pessoal, bom descanso, obrigada.